Pecador vem para a cruz. Quando a Bíblia nos diz pecador vem para a cruz, a Bíblia está nos chamando de pecador todos nós. E só há um recurso para mim e você, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! A porta da graça está se acabando, está se fechando. Deus é o Deus de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. Mas o juízo de Deus está chegando sobre Osasco, sobre a terra, por causa de nossos pecados. Mas Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Deus é tremendo para nos perdoar. Deus, Ele pode sim te perdoar, meu irmão. Basta você se arrepender, basta você confessar. Lá em Provérbios capítulo 28, 13 diz que aquele que deixa, confessa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre, Deus Ele não tem prazer naquele que encobre. Porque Deus quer que a gente se arrependa, veja nosso estado, que sem Ele nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, Deus é o agricultor, João 15, e nós somos os ramos. Todo aquele que tiver enxertado nos ramos, em Jesus, na videira verdadeira, terá vida, vida eterna. Vida eterna não encontra em religiões. Religião não salva ninguém, mas só o amor, a misericórdia e você se voltar para o dono da vida, que é o Filho de Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Esse nome tem todo o poder, nos céus, na terra, debaixo da terra, aonde for. A Bíblia fala que, lá em Apocalipse capítulo 1, 18, que Jesus Ele vive eternamente. Ele esteve morto, mas Ele tomou as chaves do abismo e do inferno e da morte. Então, se a pessoa morrer sem Jesus, é terrível, mas a pessoa que está em Cristo Jesus se faz nova criatura. A Bíblia fala que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas é preciso eu e você se achegar enquanto é tempo, porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Se você souber o que você poderá fazer no dia de amanhã, me fale, porque isso só pertence a Deus. Então não deixa Satanás querer te enganar, tá? Você se achegar a Jesus amanhã, quando você ficar velho, aquela mentira de Satanás lá, muitas vezes, deixa eu curtir o mundo, o que tem? Pode ser tarde. Porque Jesus Ele está avisando os teus pequeninos sobre a terra. Jesus está falando através de visão, de revelações, através de sonhos. E cabe a nós buscarmos o autor da nossa vida. Salvação só há em Cristo Jesus. João 14, 6. Jesus falou para Filipe: Filipe, estais comigo tanto tempo e você ainda pergunta, mostra-nos o Pai, que isso nos basta? Mas Jesus disse para Filipe e para cada um aqui que está ouvindo esta palavra, que esta palavra não volta vazia. A palavra de Deus, quando é pregada, ela não volta vazia. Ela vai aquilo que agrada a Deus. Ela tem as setas ali na vida da pessoa ali para dar o bem que Deus quer que essa pessoa viva. Então Jesus foi bem claro, deixou para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? É só Jesus. Caminho para a vida eterna, caminho para os problemas desta vida, caminho para quebrar toda a depressão, caminho para Deus te curar, caminho para você ser feliz verdadeiramente, para você sorrir verdadeiramente na alegria do Espírito Santo. Por que a verdade? Porque Jesus disse que só Ele é a verdade, porque o pai da mentira é o diabo, e o diabo é mentiroso. E a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 21, 8, quanto porém aos covardes, aos tímidos, aos incrédulos, aos feiticeiros, aos idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira, o lugar deles será lançado no lago de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Então, meus irmãos, saiba que se você morre com Cristo, se você está buscando obedecer a Cristo e não religião, não falsos pastores, não placa de igreja, seu lugar está lá na glória garantido. Porque a Bíblia fala que a nossa cidade não está aqui, a nossa vida não está aqui, é passageiro. Tudo há de se passar, o pecado também há de se passar, porque tragada foi a morte pela vitória. Você acha que Jesus morreu na cruz em vão? Você acha que Jesus deu a vida por ele lá, suou sangue ali, suou sangue frio ali, foi escarnecido, foi zombado, foi xingado, foi esbofeteado por causa de nós à toa? Não, Jesus morreu por um propósito.
para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Toda carne que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas é preciso também nós nos arrependermos dos nossos pecados. A Bíblia lá, Isaías 55, conforme Deus já usou o irmão aqui para falar, para dar continuidade. O que faz separação entre Deus e o homem são os nossos pecados. Mas Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Sabe qual é a obra do diabo? É que separe você da sua família. Sabe o que o inimigo quer? Que você seja infeliz, que você dê um sorriso só de aparência, que você fale que sua família é feliz, mas ainda não encontrou a felicidade. Satanás, ele é mentiroso. Ele não só rouba, mata e destrói, mas ele engana também. E ele tem enganado muitas almas. Se você se arrepender, se você voltar para o seu Criador, voltar para o Filho unigênito de Deus, Deus, ele te perdoará, sarará suas feridas e esquecerá os seus pecados, jogará no mar do esquecimento e falará para você que ele tem uma grande obra na sua vida. Labassuri cantaraba xarabacalabradahai. Jesus está voltando. Ah, mas você pode falar, mas isso daí eu já escuto já desde quando minha avó era viva, eu já escuto já quando meu tataravô era vivo. Mas a Bíblia está se cumprindo a cada dia. Por aumentar o pecado, o amor de quase todos está se esfriando, até mesmo infelizmente dentro das igrejas. Mas Deus nos chama para nós sermos sal dessa terra, para nós sermos luz deste mundo. Porque quem faz a obra não é pastor, não é missionário, não é placa de igreja. Quem faz a obra é o Espírito Santo, que deixou bem claro lá que o Senhor Jesus iria interceder por nós, lá na destra de Deus. E Ele vos enviaria o Espírito Consolador. E Ele disse que não vos deixaria órfãos. O filho pode não ter o pai terreno, mas saiba que cada um de nós temos que ter o pai. Porque Jesus, ele não é padrasto, para eu e você querer colocar ele na parede, para falar, eu só vou aceitar Jesus se ele fizer isso, aquilo. Não, Jesus quer te dar vida, vida com abundância. Vida só existe em Cristo Jesus só. Volte para o seu Senhor Cristo, que Ele está de braços abertos para você. Jesus não está preocupado naquilo que você fez no passado, naquilo que você era, se você era prostituta, se você era do PCC, se era ladrão ou não. Jesus está preocupado no seu dia a dia com Ele, no dia de amanhã. Porque o que será quando a pessoa morre? Muitos pensam que a alma fica vagando, muitos pensam que a alma ali já aniquila de uma vez, mas o julgamento já está chegando já. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça dos nossos pecados, porque senão seria um falso profeta. Mas Deus está levantando ainda nesta última geração, que Jesus disse que seria a última geração antes da volta dele. Seria uma geração má, adúltera, perversa. E Jesus disse, quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então muitos estão perdendo a fé. Por quê? Porque estão olhando para o homem, que estão olhando para a política, porque estão olhando para governos aí que estão todos corrompidos. Olha somente para o governo do alto, olha para o governo celestial, que esse nunca vai falhar. Para de ficar olhando para escândalo de falsos pastores, para de ficar olhando encobrindo o seu pecado. Eu não vou à casa do Senhor por causa de fulano, por causa daquilo. Não. Deus, ele quer que nós venhamos a buscar a nossa salvação. A salvação é a vida eterna, é para sempre. Assim como a condenação do inferno também será. E muitos estão indo para o abismo sem saber por quê. Porque não querem deixar a idolatria de lado. Porque não querem deixar o pior pecado de todos, que é o orgulho. Deixe esse orgulho, meu irmão. Esqueça, abandone esse orgulho, minha irmã. Que esse orgulho aí, se você não se arrepende, pode te levar para o inferno, para o abismo, onde lá não haverá mais chance, não. As pessoas que estão indo para lá, estão lá no Hades já. E as pessoas, elas tentam passar ali onde que Abraão estava, no seio de Abraão, conforme a parábola do rico e do Lázaro. Mas não tem mais como passar. Por quê? Porque já foi tarde. Muitas pessoas estão pedindo misericórdia, estão clamando lá no abismo essa hora. E Jesus, ele é justo. Ele nunca vai passar a mão nos nossos pecados. Entenda. Jesus ama nós, pecadores, mas nunca vai passar a mão nos nossos pecados. Porque Deus, se fosse assim, Jesus não seria Deus. Alabassuri cantaraba calabradahai. Então, entrega a sua vida ao Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Posso morrer amanhã, não sei, só Deus sabe. Você pode não acordar mais amanhã.
Então a volta de Jesus, os sinais já estão aí já. Filhos contra pais, pais contra filhos, o amor das famílias se esfriando, mas há solução sim. A solução no nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Morreu por você. Tem muitos que falam que são evangélicos, mas quando Deus prova ali, faz igual Pedro ali naquela hora ali, ó. Abandona Jesus, fala, eu não conheço Jesus. Então, Deus, ele muitas vezes, ele te prova para te aprovar, porque Deus te ama. Deus não quer perder a alma sua, nem a minha, por Satanás, para o inimigo. Que o inimigo nem lar não tem. O inferno foi o próprio Deus que criou para aqueles que recusam o chamado de Jesus das suas vidas. Abandona seus pecados enquanto é tempo. Abandona o paganismo. Abandona os jogos de azar. Abandona a televisão, que a televisão é coisa de Satanás. Televisão só tem coisas a não edificar ninguém. Televisão só está ajudando as pessoas a ter medo. Síndrome do pânico. Por quê? Porque vive só alertando para o lado do mal. Mas busque na palavra, a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela é forte. A palavra de Deus quando chega, ela arrebenta todas as cadeias do inferno. A palavra de Deus quando você crê verdadeiramente, ela cura aquele que estava com AIDS, aquele que estava com tuberculose. Eu pergunto para cada um que está ouvindo essa palavra, quem é maior, o sangue de Jesus ou essa Covid? Deus permitiu essa Covid aqui para alertar o povo do Brasil e da humanidade, para se voltar para Jesus, enquanto é tempo. Deus não está feliz com a maneira que estamos vivendo nos dias de hoje. Muitos preocupados só com roupa, comida, com o dia de amanhã, mas você tem que se preocupar com a sua salvação da vida eterna. Se Jesus volta hoje, para onde você vai? Para onde vai a sua alma? Então Deus ele não está preocupado. Se ele quer ajudar, ele pedir uns folhetinhos, você pode doar pra ele? Depois a gente compra mais. Pode sim. Então, você pode te atrapalhar. Não, fique em paz, mano. Ele prega nas favelas, ele falou assim, Glória a pode doar Deus. uns pra ele que ele tá... Glória a Deus. E também família lá no Índia, que tem Deus faz a obra, né? o amor do Senhor. Porque o irmão ali tá Pega aqui, irmão, por favor. O rei verdadeiro está voltando. Rei não é Roberto Carlos, não. Satanás engana muitas pessoas aí para querer idolatrar homem. Nós temos que adorar Jesus, irmãos. Nós somos como o pó da terra. O Espírito volta para Jesus, volta para Deus. Mas e a tua alma e o teu Espírito? Para onde que vai? Se Jesus voltasse hoje, misericórdia. Se Jesus voltasse agora, muitos iam ficar de fora da salvação. Que nós temos que consertar nossas vidas enquanto é tempo. Nós temos que pedir perdão para Deus todas as noites, todos os dias. Porque só no pensamento nós já pecamos já. E Satanás ele quer enganar muitas pessoas. Mas você tem que ter certeza que o sangue de Jesus é maior do que Covid, é maior do que terremoto, é maior do que todas as coisas. Jesus ele não está preocupado no seu dinheiro. Que o dinheiro naquele grande dia lá, muitos empresários vão querer barganhar com Deus. E Deus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque teve a oportunidade de se arrepender e não quis se arrepender enquanto estava vivo, estava com fôlego de vida. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Deus está preocupado com aquilo que temos que ser, humildes e mansos como Ele é. Jesus disse, aprendei-vos de mim. Mateus 11, 28 ali em seguida. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde. Porque só Jesus pode tirar o cargo pesado. Só Jesus pode tirar o jugo pesado nas almas, nas vidas. A ciência é um engano. A ciência fica falando, alertando, colocando medo nas populações. Falando que a depressão vai ser a pior doença deste século. Sabe qual é a pior doença? É os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Quando não há arrependimento, é a pior doença de todos. É pior do que um vírus quando a pessoa está com a leucemia. O pecado é a pior doença de todos. Mas quando nós se voltamos para o nosso Criador, para o nosso Jesus, Ele é fiel. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, não adianta você confessar para padres, confessar para papa, confessar para homens, muitas vezes o seu pecado. Tem que entrar no seu quarto, aonde você estiver. Jesus ele fala com você. Se você abrir o seu coração, Jesus fala
até por meio da natureza, Jesus fala contigo. Então, não seja incrédulo, mas crê somente na palavra do Senhor Jesus. Sabe por que muitos estão se perdendo no pecado? Por quê? Porque muitos falsos profetas, em vez de incentivar ali para pregar a palavra verdadeiramente, para ler a palavra verdadeiramente, incentivar o povo a buscar nas escrituras sagradas, ficam querendo idolatria para si mesmos, ficam ali sendo homens amantes de si mesmos. Deus ele vai ter um juízo muito forte com esses falsos profetas, esses falsos pastores aí que têm sujado o nome do Evangelho de Cristo. Deus ele vai ter um conserto com esses que estão enganando as pessoas, que estão usando o nome de Deus em vão. A Bíblia fala, tocai a trombeta em Sião, para os moradores da terra. Hoje nós não temos trombeta, como no tempo dos profetas Ezequiel, Isaías, mas Deus nos chama muitas vezes para sermos como atalaias, para ficarmos na torre ali de vigilância ali, para pregar o bom ano aceitável do Senhor, pregar aos cativos, os aprisionados de coração, aqueles que têm olhos mas não vê, estão cegos, porque o pai da mentira, que é Satanás, tem cegado o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Sabe quem é o Deus desse século? É Satanás. Mas Deus não está no controle? Sim, mas Deus permite o inimigo colocar aquilo que é dele para as pessoas, porque a vontade do inimigo não é sozinho para o abismo junto com a besta e o falso profeta, lá em Apocalipse 20 em diante. A vontade de Satanás é que ele leve multidões junto para com ele. E essa palavra te escandaliza? Maior vai ser o escândalo quando Jesus voltar. E se eu e você não estiver preparado, esse vai ser o maior escândalo de todos. Nós podemos correr muitas vezes, mas correr de Jesus ninguém pode, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele vê todas as coisas. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam sobre os moradores da terra, contemplando os maus e os bons. Você pode fugir de muitos problemas, mas quero ver fugir de Jesus Cristo. Se Ele vê tudo, se Ele sabe de tudo. Muitas vezes você erra de falar os seus problemas para os vizinhos, que são ímpios, que não querem nem te ajudar, ou até para os macumbeiros. Fala dos seus problemas para Cristo Jesus. Se for preciso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Senhor Jesus, que Ele te recompensará em oculto, em secreto. Nós não podemos ali também sermos fariseus, de querer tocar trombeta daquilo que estamos fazendo para o Senhor Jesus, porque é dever, é obrigação. Todo aquele que aceita Jesus, que se batiza nas águas, conforme a palavra fala, tem que pregar o Evangelho, tem que fazer aquilo que Deus tem colocado, porque muitos vão ficar por causa da covardia, por causa da timidez. Muitos ali, muitas vezes, nem jovens, muitas vezes não precisa nem ser jovens, muitos adultos, crentes, velhos, têm vergonha de falar de Jesus. Então Deus ele vai cobrar de cada um de nós, se nós se envergonharmos de falar do nome de Jesus para os nossos parentes, para aqueles que o Espírito Santo coloca. Porque Deus nos dá espírito de ousadia, de coragem, espírito de medo. Covardia pertence à carne, e a carne pertence ao pecado. Pecado pertence a Satanás. Por isso não tenha medo, não tenha medo de tudo isso que está acontecendo, que isso é o princípio das dores. Isso é apenas ali uma simbologia quando a mulher está grávida, para dar o seu filho ali, para vir a esse mundo. Isso é apenas uma simbologia. Mas importa que o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Esqueça aquilo que te acusaram no passado. Esqueça aquilo porque você saiu da presença do Senhor Jesus. Olhe para frente, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Jesus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Jesus não fosse Deus, nós já estaríamos todos perdidos. Toda a humanidade já estaria no abismo, no inferno. Mas Deus ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se. Deus está dando oportunidade
para você, para sua família, para os seus, para o seu filho que está lá nas drogas, lá, voltar para Jesus Cristo, enquanto é tempo, porque a porta da graça está se fechando, a porta da misericórdia está se fechando, assim como Deus usou a vida de Noé, que era pregador da justiça, que pregava ali a palavra dessa justiça gloriosa, que é a verdade. Deus ali achou graça em Noé, no meio daquela geração corrompida. E somente ali, poucos, 8 pessoas apenas foram salvas ali no tempo de Noé. Por quê? Porque as pessoas escarneciam, zombavam, falavam, isso daí é mentira, isso daí é engano. Para que fazer isso? Para que fazer barulho? Não precisa disso. É isso que Satanás quer. Satanás quer que eu e você viva um falso evangelho, um evangelho light, onde a pessoa sai do Egito ali, esquece as velhas práticas, os velhos costumes e a pessoa continua. Mas Deus vai ter um acerto contra esses falsos pastores, que em vez de ensinar a palavra, em vez de pregar contra a vaidade, em vez de pregar contra pecado, em vez de pregar contra a luxúria, contra a ostentação, em vez de pregar contra as obras da carne, fica querendo alisar a ovelha ali por causa do dízimo, por causa das ofertas. Deus é tremendo. Deus vai ter um conserto com esses falsos pastores aí, que tem enganado muitos aí nos dias de hoje, com esse falso evangelho, que você chega da maneira que você está, mas permaneça. Deus requer santificação. Se teu pastor nunca pregou sobre santificação, pode falar na cara dele que ele é um falso profeta, que ele é um falso pastor, que Deus requer santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. Deus fala para nós guardarmos os nossos corpos irrepreensíveis, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Temos que nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A Bíblia, ela não engana ninguém. Quem engana eu, você, se nós não vigiarmos, é os nossos pecados, é o inimigo, é o diabo. Ele que é o único adversário de nossas almas. A Bíblia também fala lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades que regem as regiões celestiais. A pessoa aceitou Jesus, amém, glória a Deus. O nome dela está escrito no livro da vida, mas também ela não pode mais ficar lutando contra o seu irmão, lutando contra o seu vizinho, contra o seu pastor, porque se isso acontece nas nossas vidas, é obra da carne, e a carne não leva a nada, a carne para nada aproveita. Aí muitos ainda usam de engano, falando, mas a carne é fraca, por isso que eu caio no pecado. A carne pode ser fraca, mas e o Espírito? O Espírito vivifica, o Espírito está preparado para te dar vitória, para te dar livramento. Deus não quer uma vida só de livramento na sua vida. Deus quer que você venha ter uma vida de gozo, paz plena, verdadeira. Que você, naquele grande dia lá, realmente adore ao Senhor dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. O mal de nós, muitas vezes, é a falta de paciência. Nós muitas vezes queremos que as pessoas ali já ao redor aceitem a Jesus, mas nós temos que lembrar que o trabalhar é de Deus, a obra é do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele é fiel para aqueles que buscam a Ele. Deus, ele não tem prazer nos nossos pecados, que é isso que faz separação entre Deus e o homem. E Deus está alertando, volte-se enquanto é tempo para Jesus, porque há muitas ovelhas desgarradas ainda, não só no Brasil, mas em toda a terra. Deus quer restaurar a vida dessas ovelhas que estão fora do aprisco, porque Jesus é o bom pastor, Ele deu a vida por as suas ovelhas. Volte para o bom pastor, que é Jesus, que se Jesus não fosse Deus, Ele não teria salvação nas nossas vidas. Mas Deus quer que você seja salvo, Deus quer que você esteja lá, junto com os remidos, com os lavados, na grande ceia, no banquete celestial, daquele dia maravilhoso que virá, que já está próximo já.